Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir Salmos 23. Salmos 23. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Salmos capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus. O salmista Davi, ele escreve dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Podemos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem que Deus quer ministrar aos nossos corações nesta noite, o tema é: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Tudo quanto os pastores eram para os seus rebanhos, e muito mais ainda, Deus está pronto a ser para aqueles que lhe obedecem. Porque o salmista aqui, ele, como pastor de ovelhas, ele escreve de uma perspectiva de um pastor. Então tudo aquilo que um pastor era para as suas ovelhas, Deus, Ele quer ser muito mais para mim e para vocês, que somos ovelhas do seu pasto, que somos ovelhas do grande pastor que é Jesus Cristo. Então Ele quer ser muito mais, muito mais do que um pastor humano, ele fazia com as suas ovelhas. Deus quer fazer muito mais. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Aquele que é poderoso para fazer superabundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus como nosso pastor, Ele quer fazer sempre mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus como nosso pastor, Ele tem um cuidado muito especial para com cada um de nós. Cada um de nós. Existe a parábola das ovelhas, que uma se perdeu. Então aquela que se perdeu, Deus ele foi buscá-la. Tinha 99 que estavam protegidas, mas Ele foi buscar aquela que se perdeu, porque todos nós, todo ser humano é importante para Deus. Todo ser humano é importante para Deus. Independente da sua nacionalidade, independente do seu grau de instrução, independente da sua cor de pele, todo ser humano é importante para Deus. Independente se ele tem alguma deficiência física, independente se ele é rejeitado pela sociedade,
independente de que se ninguém às vezes dá importância nenhuma para ele ou para ela, todo ser humano é importante para Deus. Todo ser humano. Todos nós temos um grande valor para Deus. O Salmo 23 foi escrito por Davi, pelo grande rei Davi, na visão e perspectiva de um pastor de ovelhas. Então, ele como pastor de ovelhas, que cuidava de ovelhas, então ele pega a sua experiência, e inspirado pelo Espírito Santo, na perspectiva de um pastor de ovelhas, ele começa a mostrar como Deus nos ama e como Deus está cuidando de nós. Como Deus se importa com cada um de nós. Então ele escreveu na perspectiva de um pastor de ovelhas. E como tal, como pastor de ovelhas, Davi conhecia todas as implicações e realidades desse trabalho. E ele olha para Deus e vê que assim como ele lidava e tratava as suas ovelhas, ele também era tratado e cuidado por Deus, que é o grande pastor. Então, assim como ele via o cuidado, o amor que ele tinha com as suas ovelhas, ao mesmo tempo, Davi estava vendo o cuidado e o amor que Deus tem para conosco, que somos suas ovelhas. E se Davi, que era um homem, sabia dar coisas boas, cuidar das suas ovelhas, quanto mais Deus está cuidando de você, quanto mais Deus está cuidando de nós, quanto mais Deus está nos protegendo, porque o trabalho do pastor de ovelhas é guiar as ovelhas, é levar as ovelhas para beber água, é guiar as ovelhas para pastos verdejantes, é proteger as ovelhas dos perigos do deserto. Então, todo o cuidado que um pastor humano tem com as suas ovelhas, muito mais Deus tem conosco. Muito mais Deus tem conosco. Muito mais Deus está cuidando de você. Muito mais Deus está cuidando de mim. Mesmo que não estejamos vendo, sentindo ou observando, o grande pastor continua cuidando de nós. Sabe por quê, irmãos? O Senhor é o nosso pastor. Nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um grande pastor que está cada dia cuidando da nossa vida, que está cada dia, esse grande pastor, ele está à direita de Deus, intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós, velando pelas nossas vidas. O grande pastor, Jesus Cristo, desta forma, com muita propriedade, Davi apresenta realidades que eram vividas no cotidiano de seu trabalho e as aplica ao contexto espiritual, observando assim a maravilhosa forma como Deus cuidava da sua vida. Observando assim a maravilhosa forma como Deus estava cuidando dele. Ele começa a aplicar o seu cotidiano, o que ele vivia, ele aplica isso na vida dele, assim como na minha vida, da forma como Deus está cuidando de nós. É um amor tão grande, porque Deus, ele é amor. Deus é amor. As pessoas dizem que as pessoas amam, mas quando se fala de Deus, a essência de Deus é amor. Deus é amor. E através deste amor, Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da nossa vida. É o amor de Deus que está cuidando de nós, das nossas vidas, é as misericórdias do Senhor, é a bênção do Senhor, é a graça do Senhor, é o favor de Deus. Estamos aqui por causa do favor de Deus.
é o favor de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus que nos mantém de pé, que nos dá força para continuar, que nos ajuda a prosseguir. O mesmo cuidado, Deus continua dispensando as suas ovelhas ainda hoje, porque Deus, Ele não mudou. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Irmãos, Deus não muda. Desde que Deus criou o mundo, criou o primeiro homem, a primeira mulher, até hoje, Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo que esteve com Noé. Ele é o mesmo que esteve com Abraão. Ele é o mesmo que esteve com Davi. Ele é o mesmo que esteve com Daniel na cova. Ele é o mesmo que esteve com Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos. Ele é o mesmo que abriu a madre Diana e fez ter mãe de filhos. Ele é o mesmo que esteve com Sara, que abriu a sua madre e fez ser mãe de filhos, porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda. Nós é que mudamos. Nossos pensamentos é que mudam. Nossa mente é que muda. Nós é que somos enganados pela nossa mente. Mas Deus, em Deus, não há sombra de variação nem de mudança. Aleluia! Deus continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo que acalmou tempestades. Deus é o mesmo que aplacou a fúria do vento. Deus é o mesmo que estava com Paulo naquelas prisões. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo que através do poder na vida de Jesus Cristo, Ele abriu visão aos cegos, Ele fez surdos ouvirem, mudos falarem, mortos ressuscitarem. Ele continua o mesmo, porque Deus não muda. Então, o mesmo cuidado Deus continua dispensando a nós, hoje, que somos as suas ovelhas. Ou seja, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu pastor, é o nosso pastor que cuida de nós. Ele continua sendo e sempre será o nosso grande pastor. Não tem ninguém aqui que está abandonado. O favor de Deus, a providência de Deus continua agindo, trabalhando a nosso favor. O texto que nós lemos, mantenha a sua Bíblia aberta. O texto que nós lemos afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Tem algumas versões que diz: de nada eu terei falta. De nada eu terei falta. O Senhor é o nosso pastor e Ele supre todas as nossas necessidades. Deus supre todas as nossas necessidades. Ele não é o meu pastor e nada me faltará, no sentido de que não vai me faltar nada do que eu quero, não. Mas aquilo que eu preciso para viver, Deus, como meu pastor, Ele vai suprir as minhas necessidades. Deus irá suprir as suas necessidades. Deus não supre ostentação, Deus supre necessidades. O que é necessidade? Necessidade
necessidade é o que eu preciso para viver. Aleluias! Aquilo que eu preciso para viver, o meu pastor vai suprir, seja na área física, emocional, sentimental, espiritual. Aleluias! O que você precisar para viver, o que você precisar para viver, o seu pastor irá suprir. Ele supre a nossa necessidade. Ele supre aquilo que eu preciso. Ostentação é você ter além daquilo que você precisa, mas necessidade é aquilo que você precisa. Ah, Senhor, estou precisando tanto disso. É uma necessidade. É uma necessidade. Aí pode ser física, emocional, espiritual, financeira. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor. Aleluia! E Ele vai suprir a sua necessidade. A sua necessidade. Ele vai suprir a nossa necessidade. Necessidade é aquilo que eu preciso para viver. Aquilo que você precisa para viver. Quero dizer uma coisa: deite a cabeça no seu travesseiro e fique tranquila, fique tranquilo, porque o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor. Ele vai suprir. Necessidade Ele supre. Necessidade Ele supre. Então necessidades é aquilo que eu preciso para viver. Isto Deus não vai deixar faltar. Aleluias! As necessidades que você tem, Deus não vai deixar faltar. Aleluias! Porque Ele é o nosso pastor. Eu me lembro do profeta, não me falha a memória, Elias. Ele ficou 3 anos e meio. Deus falou assim: retira-te daqui e vá para um campo e fique lá 3 anos e meio. Então, aí houve uma grande seca em Israel. Aleluias. Houve uma grande seca em Israel. Mas aí, o profeta estava lá, aí houve seca, mas ele tinha lá um riacho de água fresquinha para ele beber água, e todos os dias, Deus enviava um corvo para levar o alimento para o profeta, porque Deus estava ali suprindo as suas necessidades. Ele tinha necessidade de quê? De água e alimento, e Deus estava ali suprindo as suas necessidades, porque aquilo que eu preciso para viver. Talvez você está pensando assim: mas eu não tenho ainda a casa que eu gostaria de ter, um casarão, uma mansão. Eu não tenho ainda o carro que eu gostaria de ter. Eu não tenho ainda a empresa que eu gostaria de ter. Isso daí é ostentação. Mas pare de olhar para coisas grandes e olhe para as coisas pequenas. Olhe para as suas necessidades, que a cada dia Deus tem suprido. A cada dia Deus tem suprido. A cada dia Deus tem suprido as suas necessidades. Todos os dias Deus está suprindo as minhas necessidades, que é aquilo que eu preciso para viver, é aquilo que eu necessito para viver. Aí o grande pastor a cada dia está suprindo essas necessidades. A Bíblia NVI diz no Salmo 23:1: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, aquilo que eu preciso para viver não vai faltar. Aquilo que eu preciso não vai faltar. O que eu necessito não vai faltar. Muitas das vezes, como ovelhas, nos distanciamos do aprisco. Muitas das vezes, e nos afastamos do nosso pastor. Contudo, Ele é fiel e nunca nos abandona. Tantas ovelhas que estão às vezes desgarradas. A ovelha é um animal interessante, enxerga pouco. Ovelha é um animal bobo, assim que
Ele precisa de alguém para guiá-lo. Aí às vezes a ovelha se desgarra dos seus outros, das outras ovelhas, se desgarra. Assim às vezes acontece conosco. Às vezes as pessoas, por algum motivo, por alguma situação, ele se desgarrou do aprisco, do rebanho de ovelhas que estavam ali. Ele saiu do meio das outras e se desgarrou por algum motivo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus jamais desiste de uma ovelha perdida. Deus jamais desiste de uma ovelha que se afastou. Deus, ele continua buscando aquela ovelha, desde quando ele disse lá no Éden para Adão: Adão, onde tu estás, Adão? Onde tu estás? Ali começou a incansável busca de Deus pelo ser humano, e até hoje, quando uma ovelha se desgarra, Deus continua a buscá-la, Ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida, porque todos nós temos valor para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Aleluias. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua salvação? Todos nós somos importantes para Deus. Você tem valor para Deus. Você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Somos importantes para Deus. Então, às vezes, as ovelhas se distanciam do aprisco e nos afastamos do nosso pastor. Contudo, Deus é fiel e nunca nos abandona. Ele sempre virá em busca de suas ovelhas. Aleluias. Nós, como seres humanos, desistimos fácil demais das coisas. Desistimos fácil demais. Se a pessoa quer um, não quer dois, eu já estou desistindo já. Mas Deus não desiste. Deus não desiste. Porque o que Deus quer é que todo ser humano volte para casa. É que todo ser humano volte para encontrar com seu Criador. O desejo de Deus é que todo ser humano, ele falou assim, quando ele estava perto de voltar, Jesus perto de voltar para Deus, ele escreve assim para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não entristeça o seu coração, não entristeça o seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e estiver preparado, virei outra vez para vos levar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o desejo de Deus é que todo ser humano volte para casa. Quero dizer uma coisa, irmãos: estamos em terra estranha. É por isso que nós não acostumamos com este mundo. É por isso que esse mundo nos faz sofrer, porque estamos em terra estranha, somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem por aqui. É por isso que o mundo é cruel com a gente. É por isso que o sistema do mundo é cruel com a gente, porque estamos de passagem aqui, somos peregrinos, somos forasteiros, estamos voltando para casa, Aleluias. É por isso que o mundo não é fácil. É por isso que no mundo tereis aflições. É por isso que no mundo tereis lutas. É por isso que no mundo tereis adversidades, porque nós somos estranhos aqui nessa terra. Nós estamos aqui igual os filhos de Deus que estavam no cativeiro babilônico. Eles estavam no cativeiro babilônico, está registrado no Salmo 126, que fala do regresso do povo de Deus do cativeiro babilônico. Mas me parece que o Salmo 135 tem um outro salmo que diz assim: eles no cativeiro babilônico, e as pessoas diziam assim para eles: canta para nós um hino, um louvor, canta para nós um louvor do seu povo. Aí eles diziam assim: como poderemos cantar em terra estranha?
Estamos em terra estranha, não pertencemos a este lugar, não pertencemos a este exílio, não somos daqui, assim como você também não é daqui, eu não sou daqui, nós não somos daqui, estamos de passagem aqui. É por isso que o mundo é violento conosco, é por isso que não conseguimos nos sentir confortável neste mundo, com as coisas que acontecem. Sabe por quê? Sabe por quê? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo Espírito que está dentro de você, e esse mesmo Espírito te faz sentir saudade dos céus. Você nunca esteve nos céus, mas o Espírito Santo te faz sentir saudade dos céus, porque Ele veio de lá. Aleluias! Aleluias! É por isso que estamos incomodados neste mundo, é por isso que estou incomodado neste mundo, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está aqui gerando em nós o desejo de estar lá, o desejo de voltar para casa. Oh, aleluias! Aleluias! Então Deus nunca abandona suas ovelhas, Ele é fiel e nunca abandona, e Ele sempre virá em busca de suas ovelhas. Aleluias! Aleluias! Tem muitos lobos no deserto da vida, tem muitos lobos, cobras venenosas, escorpiões, perigos, tem muitos caminhos tortuosos. Aleluias! É por isso que a gente nunca deve sair de debaixo do cuidado do grande pastor que é Jesus Cristo. Aleluias! Porque tem cobras venenosíssimas, tem escorpiões, tem bandidos, tem perigos, tem coisas perigosas, tem caminhos tortuosos, mas enquanto estivermos seguindo os passos de Jesus Cristo, Ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto estivermos seguindo os passos de Jesus Cristo, aleluias, estamos seguindo nos passos da vitória, estamos seguindo nos passos da vitória, porque Jesus Cristo já veio aqui, já andou nessa terra e já venceu nessa terra. Então quem quer vencer tem que seguir os passos de Jesus Cristo. Siga os passos de Jesus, ande nos passos de Jesus, siga o caminho de Jesus, ouça a voz de Jesus. Jesus é o bom pastor, Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ouça a voz de Jesus e siga os seus passos. Aleluias! Oh, glória a Deus! Siga os passos de Jesus, porque o mundo quer nos oprimir, o sistema do mundo quer nos oprimir, os demônios querem nos oprimir, mas enquanto estivermos seguindo os passos de Jesus, nós estamos seguros, porque Jesus já venceu. Ele diz assim: eu venci o mundo, Jesus veio aqui, Jesus venceu o sistema deste mundo, Jesus venceu os homens, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o sistema, Jesus venceu os demônios, e quem está em Jesus também vencerá. Aleluia! Aleluia! Para vencer só em Jesus, irmãos. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos, eu sou o melhor caminho, eu sou o caminho mais curto, eu sou o caminho mais iluminado. Não, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Continue seguindo a Jesus. As suas ovelhas ouvem a sua voz. A Bíblia, assim está escrito na Bíblia, que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Aleluias! Oh, aleluias! Tem algumas verdades destacadas aqui. Em primeiro lugar, Ele é um pastor pessoal. O Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor
é meu, é o meu pastor, aleluias. Ele é um pastor pessoal, aleluia. Irmãos, Deus é Deus do coletivo, Deus é Deus de todo mundo, aleluias. Deus, Ele ouve todas as orações ao mesmo tempo. Não se preocupar com isso não. É tanta gente orando, é tanta gente falando, será que Ele está me ouvindo? Está. Deus é pastor do coletivo, amém? Mas muito mais do que ser pastor do coletivo, Ele quer ser pastor individual de cada um, aleluias. A Bíblia diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. Deus, muito mais do que pastor do coletivo, Ele é pastor da individualidade. Ele quer se revelar a cada um de nós. Quer dizer uma coisa: Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó, Deus é Deus do pastor Moisés, Deus é Deus do pastor Daniel, Deus é Deus do pastor Leandro, Deus é Deus do pastor Antônio Silva. Ele é Deus da individualidade. Deus conhece cada um pelo seu nome. Abençoa? Ele sabe o nome de cada um aqui. Aleluias. Muito antes da palavra sair da sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Aleluias. Deus sabe o que você está pensando aí agora. Deus sabe o que... Aleluias. Deus sabe o aperto do seu coração. Deus sabe a necessidade do seu coração. E como bom pastor, Ele vai suprir as suas necessidades. Aleluia. Aleluias. Então ele é um pastor pessoal. Ele é o meu pastor. Lá é Evangelho de São João, capítulo 10, verso 3. Capítulo 10, verso 3. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, aleluia, e as leva para fora. Quer dizer uma coisa: sabe como nós somos conhecidos no sistema? Por um número. Então, você não é conhecido no Brasil, na cidade, pelo seu nome. Moisés Honorato da Silva. É isso mesmo? Faltou nada não, né? Da Silva Honorato. Então, o pastor Moisés da Silva Honorato, ele é conhecido por nós aqui, por pastor Moisés da Silva Honorato. Mas no sistema, ele é conhecido pelo seu CPF. Quer conhecer alguém? Pega o CPF da pessoa, puxa o CPF. Mas Deus não te conhece pelo CPF, Deus te conhece pelo nome. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome, aleluia. É pelo nome que Ele te conhece. É pelo nome. É pelo nome, aleluias. Quando você vai em algum lugar que você é tratado pelo nome, você se sente até melhor. Poxa, a pessoa sabe meu nome. Então, Deus te conhece pelo seu nome. Deus chama cada uma das suas ovelhas pelo nome para fora. Então, Deus é um pastor pessoal. Ele tem conosco uma relação pessoal. Deus tem conosco uma relação pessoal. Pessoal. É só você abrir os seus lábios e começar a falar com Deus, seja onde for, aquele local vai se tornar o seu santo dos santos, e Deus estará presente te ouvindo. Aonde você for, a hora que você for, de dia, de manhã, à tarde, de madrugada, quando você começa a falar com Deus, Deus está sempre disponível. Deus está sempre disponível. Deus é um Deus pessoal que está sempre disponível. Às vezes você procura algum órgão para te atender e está indisponível. Você não consegue falar com aquele setor, mas Deus é um Deus disponível. Deus é um Deus pessoal. Deus é Deus presente. Deus é Deus presente. Aleluias.
Ele é Emanuel, Ele é Deus em nós, é Deus conosco, é Deus presente. Deus está presente. Deus está presente no meio do seu povo. Deus está presente na sua igreja. Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou no meio deles. Deus está presente nesta noite. Deus está presente nesta noite. Deus é Deus presente. Deus é Deus presente. Ele tem conosco uma relação pessoal. Ele conhece e chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Evangelho de São João, também, capítulo 10, verso 27 e verso 28. As minhas ovelhas, então preste atenção. Quando um pastor, ou um irmão, ou uma irmã, quando alguém está pregando a palavra de Deus, aqui está a voz de Deus, aqui está a vontade de Deus para o ser humano, aqui está o manual de instrução de Deus para o ser humano, a sua palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não muda. Então, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E como que Deus fala conosco? Deus fala conosco através do Espírito Santo. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E Deus também fala conosco através da sua palavra. Da sua palavra. Então preste atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a palavra, eu as conheço e elas me seguem. Então, irmãos, já vamos para o 28 daqui a pouco. Então, tem pessoas que às vezes ouvem a palavra de Deus e se rebela. Eu não aceito, eu não conformo, eu não concordo. Aí essa pessoa está declarando que ela não é ovelha do Senhor, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora, aqueles que se rebelam contra a palavra, não é rebelar contra o homem, aqueles que se rebelam contra a palavra, está dizendo que não é ovelha do Senhor. Isso é a Bíblia que nos ensina. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Então, volta ao 27, por gentileza. As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o que a palavra diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra diz à igreja. É porque, irmão, a nossa vida passa como um sopro. Eu assisti um vídeo esses dias de um jogador de futebol. Ele estava em campo lá, estava lá jogando futebol, um profissional. Aí ele foi abaixando assim, deu um mal súbito nele, sentiu alguma coisa, e foi abaixando, na hora do jogo. E o jogador, ele tem todo o preparo, né, pastor Moisés? Tem academia, médico, nutricionista, tem toda uma equipe que prepara ele para ele entrar 100% no jogo. Quando um atleta entra para disputar uma partida de futebol ou qualquer outro esporte, ele entra no seu 100%, porque alguém preparou ele, já fez uma bateria de exercícios, de exames, para ver se está tudo bem. Aí esse jogador estava lá, aí ele foi abaixando, caiu no chão, deu um suspiro e morreu. Os outros atletas ficaram apavorados com aquilo, começaram a chorar, desesperar. Ele partiu naquele momento, porque a vida passa como um sopro, a vida passa rápido demais. Aí tem muitas ovelhas que estão na igreja,
ouvindo a palavra de Deus, ouvindo que o Espírito está dizendo à igreja, está indo por caminhos tortuosos, e Jesus continua buscando aquela ovelha. Mas se ela partir longe dos caminhos do Senhor, se afastando do Senhor, ela perde a sua salvação. Aí a pergunta que fica é essa: você sabe a hora que você vai partir? Eu sei a hora que eu vou partir? Claro que não. Aquele atleta nunca imaginava que iria partir daquela forma, e partiu, e morreu. Então, as minhas ovelhas, quer dizer uma coisa: dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Guarda isso no seu coração. Dê ouvidos à palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. São conhecidas por Ele, e elas me seguem. Aí o verso continua: e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Aí não tem problema morrer agora, não. Se eu estou seguindo, se eu estou ouvindo a voz de Jesus, seguindo a sua voz, obedecendo a tua palavra, aí Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Aí, quem partir dessas condições, quer dizer uma coisa: é lucro. É lucro. Quando um servo de Deus, quando Deus vai e tira o fôlego de vida de um servo fiel, é lucro. Sabe por quê? Ele deixa essa terra aqui, e quando ele abre seus olhos, ele vai abraçar o Senhor Jesus. Aleluias! Ele vai estar para sempre com o Senhor. Aleluias! Então eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus, e elas, aleluias, jamais perecerão. Aleluias! Jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluia! Glória a Deus! Então, Ele nos conhece pessoalmente. Ele conhece suas ovelhas intimamente, uma por uma, e cuida delas individualmente. Deus está aqui, irmãos. Sabe como que eu vejo Deus nessa noite aqui? Cada um aqui tem uma necessidade. Aleluias. Sabe o que eu vejo? Eu consigo ver aqui pelos olhos espirituais Jesus Cristo passeando no meio desse auditório aqui e cuidando de cada um, cuidando da necessidade de cada um, tratando da necessidade de cada um, porque Ele trata individualmente. Aleluias! Esse aqui é cura. Então Deus, Jesus está tratando da cura, está tratando ali da situação dos filhos, do casamento, da enfermidade, da vida financeira, da crise conjugal. Ele está cuidando, Ele está cuidando. O bom pastor está cuidando de nós individualmente. O Senhor é nosso bom pastor, Ele está cuidando de nós. Aleluias, aleluias. Ele está cuidando lá na sua casa, Ele está cuidando lá na sua empresa, Ele está cuidando lá na sua família. O bom pastor está cuidando, o bom pastor está cuidando, o bom pastor está trabalhando. Aleluia, aleluias. Oh, glória a Deus. A segunda verdade que eu vejo aqui, a primeira é que Ele é um pastor pessoal, meu pastor. Eu tenho um pastor pessoal. Fala para você mesmo: eu tenho um pastor pessoal. Eu tenho um pastor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo é o nosso pastor pessoal. Aleluias, aleluias. A segunda verdade: Ele é um pastor suficiente. Jesus é suficiente. Aleluias, oh glória a Deus. Nada me faltará, ou de nada eu terei falta. Ele é o pastor que supre suas ovelhas em quaisquer circunstâncias. Ele é um pastor que está suprindo as nossas necessidades em quaisquer circunstâncias. Às vezes não conseguimos ver,
Às vezes nós estamos observando, mas o bom pastor é suficiente. Ele está suprindo as nossas necessidades em quaisquer circunstâncias. Aleluias! A ovelha é um animal indefeso. Tem animais que são predador. Predador, ele vai à caça. Eu já falei isso aqui uma vez. Teve um dia que lá em casa a Roberta colocou lá umas asinhas de frango no sol para poder perder o gelo, descongelar. Aí eu tô no quarto das crianças olhando assim, aqueles gavião, acho que é carcará, uns grandes assim, ó, bem no telhado da vizinha, andando. Roberta, vem para você ver aqui um gavião pertinho da gente aqui, que eu gosto de admirar os pássaros. Aí, olha só que lindo, ele andava para lá e para cá, pertinho assim, ele não está assustando, não está voando, não está nada, o que está acontecendo? Aí quando eu levantei para olhar, tinha aquela bandeja cheia de asinha de frango lá. É o predador. Falei, sai fora, vai comer minha asinha de frango, não tem jeito, né? Tem que espantar para ele poder ir embora. Mas é o predador. O predador, ele vai à caça. Agora a ovelha vai morrer de fome se não tiver um pastor para cuidar dela. Por quê? Preste atenção. A ovelha é um animal indefeso, míope, não enxerga muito bem, não sabe muito bem o caminho, está se identificando com isso? Nós como seres humanos, nós sem Jesus, irmãos, ficamos sem saber para onde ir, sem saber o caminho. É por isso que nós precisamos seguir as pegadas de Jesus, que é o caminho. A ovelha é um animal míope. É um animal míope. E incapaz de cuidar de si mesma. A ovelha necessita do cuidado do pastor. Ovelha necessita do cuidado do pastor. Quando você vê um crente aí, não, minha vida quem manda é eu. Minha vida, eu sei o que eu faço, eu sei para onde eu vou, eu não preciso de Deus, não preciso da direção de um pastor da igreja, eu não preciso da direção da palavra de Deus. Aí pode ver que não é ovelha, é bode. Bode é rebelde. Bode é rebelde. Porque o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então a ovelha, ela depende do cuidado do pastor. Então, nós como ovelhas, descanse e confia no Senhor. Confia que Ele está cuidando de você. Lá no Salmos, Provérbios capítulo 6, versículo 3, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então é 3:6. Deve ser 3:6 então. 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu quero dizer uma coisa: nós como ovelhas, confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Aí o próximo verso diz assim: reconhece-o, aleluias, em todos os teus caminhos, aleluias, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Reconheça Jesus, reconheça o bom pastor em todos os seus caminhos. E Ele fará o quê? Ele vai endireitar as minhas veredas. Eu vou andar por veredas retas. Aleluias, aleluias, oh aleluias, glória a Deus, graças a Deus. Então como ovelhas, descansa e confia no Senhor, pois o seu pastor é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. E como temos necessidades, aí o bom pastor está sempre suprindo, sempre cuidando.
sempre ali nos auxiliando, sempre ali nos guardando, nos ajudando a caminhar. 23, Salmos 23, verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso significa que não faltará alimento. Não faltará alimento. O salmista escreveu: sou velho, mas um dia fui moço, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passa fome. Sabe por quê? Se o pastor está cuidando de nós, ele vai nos conduzir. Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes. Aleluias! Não faltará alimento. Deitar-me faz em pastos, em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, lembre-se que o rei Davi era pastor de ovelhas. Então ele escreve de uma perspectiva de um pastor de ovelhas, da profissão dele. Aí ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha é um animal herbívoro que se alimenta exclusivamente de planta. A ovelha se alimenta exclusivamente de planta. Aí o que o bom pastor faz? Ele me leva a pastos verdejantes. Não vai faltar o alimento. Aleluia! Não vai faltar o alimento. Pastos verdejantes. Então, em pastos verdejantes. Mas como as ovelhas ali, como as ovelhas viviam em regiões áridas de deserto, então preste atenção, as ovelhas viviam em regiões áridas de deserto. Deserto não tem, ou quase não tem, verde. É só areia. É só areia. Deserto você não encontra facilmente pastos verdejantes. No deserto, você não encontra com facilidade água. Aleluia. É por isto que precisamos seguir os passos de Jesus Cristo, porque Jesus já andou por aqui, Jesus já passou por aqui, Jesus já sabe o caminho, irmão. Jesus sabe o caminho. Aleluia. Jesus sabe o caminho. Quer dizer uma coisa: qualquer situação que você está vivendo, que você não está entendendo, está confusa a sua mente, Jesus sabe o caminho, Jesus sabe o caminho, Jesus já passou por aqui. Irmãos, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, porque nós temos um sumo sacerdote que esteve aqui e sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Então Jesus sabe o caminho. Então preste atenção, Jesus sabe o caminho. Então aqui, a ovelha é um animal herbívoro que se alimenta de plantas, mas vivia em regiões áridas, de deserto. Era muito raro encontrar alimento no deserto. Encontrar alimento no deserto é coisa rara. Mas o pastor as levava a pastos verdes, concedendo-lhes o alimento. Então, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará alimento. No deserto ninguém encontrava pastos verdejantes, mas o bom pastor nos leva a pastos verdejantes para nos alimentar. Então não faltará alimento. Se o Senhor é nosso pastor, não vai faltar alimento. Lembra do azeite da viúva? Tô sem alimento,
tenho nada. O que é que você tem lá? Eu tenho uma botija com um pouquinho só de azeite. Um pouquinho só de azeite. Ela não sabia o caminho. Mas estava falando com alguém que era um homem de Deus, e Deus sabia o caminho. Aí, falou assim, ó, vai e arrume vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas. Aí começou aquele monte de vizinhos, trouxe aquele monte de vasilhas. Aí com aquele pouquinho ela começou a encher as vasilhas, foi enchendo as vasilhas. Aí cheias que foram as vasilhas, disseram assim, ó, acabou as vasilhas, não tem mais vasilhas. Aí a Bíblia diz que o azeite parou. O azeite não acabou, porque a fonte do milagre é inesgotável. Enquanto tivesse vasilha, tinha milagre. Por quê? Porque Deus sabe o caminho. Então, no deserto não tem como encontrar pastagens verdes, mas Deus sabe o caminho. Quero dizer uma coisa, Deus sabe aonde Ele está te levando. Deus sabe aonde Ele está permitindo que você ande. Deus conhece o caminho. Jesus já passou por este caminho. Jesus já passou por aqui. Guia-me, então não faltará alimento. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ovelhas não bebem em águas correntes. É um animal tão indefeso, porque uma água corrente, que é aquele barulho da água, assusta as ovelhas. Então, aí, o que o pastor faz? Guia-me a águas tranquilas, aleluias, porque o bom pastor está cuidando. Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor, está cuidando de nós. Então Ele guia as ovelhas a águas tranquilas. Ovelhas não bebem águas correntes, são sensíveis ao barulho das águas. Então o pastor as conduziam a lugares de águas tranquilas, que pudessem matar sua sede. Aleluias. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus, como bom pastor, Ele pode te levar a águas tranquilas para você se dessedentar, matar sua sede. Aleluias. Oh, aleluias. Se Jesus é o nosso pastor, não faltará refrigério. Versículo 3. Capítulo 23 de Salmos, verso 3. Refrigera a minha alma. Se Jesus é o nosso pastor, não faltará refrigério. Isto é, Jesus Cristo, Ele vai te avivar. Jesus Cristo, Ele vai te renovar. Aleluias. Quando ficamos desanimados, o bom pastor, aleluias, restaura, reaviva, revigora a nossa alma, mediante o seu poder e a sua graça, porque a sua graça nos basta. Então o bom pastor, Ele refrigera a nossa alma. Se o Senhor é nosso pastor, não faltará direção. Versículo 3, a parte B. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. As veredas da justiça são caminhos planos. Aleluias. Deus te guiará por caminhos planos. Uma das funções das Escrituras é nos instruir em justiça. A palavra de Deus nos instrui em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura
é divinamente inspirada, toda, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça. Então, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará direção para a nossa vida. Não vai faltar direção para a sua vida. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. O bom pastor te dará direção. O bom pastor vai dar direção para a sua vida. O bom pastor vai dar direção para a sua família. O bom pastor vai dar direção para os seus filhos. O bom pastor te dará direção. O bom pastor. Deus irá te guiar por meio do seu Espírito, nos caminhos por Ele escolhidos. Então, através do seu Espírito Santo, Deus irá nos guiar. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, o Espírito Santo irá te guiar. O Espírito Santo irá te guiar. O poder de Deus irá te guiar. Aleluia! O bom pastor vai nos guiar. Quando o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, na época da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a Bíblia diz que o povo tinha que ficar a certa distância da arca. Preste atenção, a certa distância da arca. Então eles tinham que observar a arca de longe. Por quê? Porque o povo de Deus, iria passar por caminhos que eles nunca haviam passado ainda. Então preste atenção, o povo de Deus no deserto iria passar por caminhos que eles nunca haviam passado ainda. Assim é minha vida, assim é a sua vida. Todos nós, irmãos, todos os dias passamos por caminhos que nunca imaginávamos passar, caminhos que nunca passamos antes. E como passar por esses caminhos? Fazendo conforme o povo de Deus na época da Arca da Aliança. Eles observavam a Arca da Aliança de longe, eles observavam a presença de Deus de longe, porque aonde a arca ia, para onde a arca fosse levada, eles tinham que seguir. Então eles iam seguindo. Se a arca virasse para aquela direção, eles iam para lá. Se a arca virasse para essa direção, eles iam para lá. Sabe por quê? Eles estavam sendo guiados por Deus, porque iriam passar por caminhos que nunca haviam passado antes. Todos os dias nas nossas vidas, nós passamos por caminhos que nunca passamos antes. Então precisamos ter o bom pastor guiando a nossa vida. Precisamos ter o bom pastor conduzindo a nossa vida. Aleluias! Então, não faltará direção para a sua vida, porque o bom pastor está com você. Amém? Não vai faltar direção, creia, não vai faltar direção para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus negócios, porque o bom pastor está guiando a sua vida. O bom pastor está guiando a nossa vida. O bom pastor está nos guiando. Aleluias! Aleluias! O bom pastor está assim, ó. Me segue, esse é o caminho, siga-me, esse é o caminho, aleluia! O bom pastor que cuida da gente, o bom pastor que nos ama, o bom pastor que deu a vida por nós, o bom pastor que morreu e ressuscitou por nós, o bom pastor que está cuidando da gente. Oh, aleluia! Graças a Deus. Então não faltará, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará direção para a nossa vida. Você pode ter chegado num beco sem saída, mas te falar uma coisa, o bom pastor está com você. O bom pastor está lá. O bom pastor está lá. Ele vai te mostrar o caminho. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará coragem diante do perigo.
Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará coragem diante do perigo. Versículo 4, parte A. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluias, aleluias, aleluias. Se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará coragem diante dos problemas. Não vai faltar. Em tempos de perigo, dificuldades e mesmo de morte, o crente não teme nenhum mal. O crente não precisa temer. Sabe por quê? Porque o Senhor, nosso protetor, Ele pode nos guiar em meio a esses vales. Deus pode te guiar em meio a esses vales. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, Ele abre caminho no meio da tempestade. Aleluias! Deus é Deus que abre caminho no meio da tempestade. Aleluias! Às vezes o vento está soprando, a tempestade está violenta, os demônios estão violentos, mas Deus é Deus que abre caminho no meio da tempestade. Deus tem um caminho para você no meio dessa tempestade que você está enfrentando. Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho para você no meio dessa tempestade. Aleluias, em tempos de perigo, dificuldade, morte, o crente não precisa temer, porque o Senhor, o nosso protetor, Ele pode nos guiar em meio a esses vales da vida, até a vida eterna junto a Ele, até voltarmos para casa, o bom pastor irá nos guiar. Aleluia! Porque o Senhor, Ele está sempre do nosso lado, sempre cuidando de nós. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará a presença divina. Então preste atenção, estamos quase encerrando. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará a presença divina. Aí o Salmo, versículo 4, a parte B, não temerá mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias, a tua vara e o teu cajado estás comigo. Porque estás comigo. Então não faltará a presença divina. O bom pastor está conosco, mesmo nas situações que parecem mais complicadas. Porque às vezes enfrentamos situações que parecem mais complicadas, mas o bom pastor está com você, o bom pastor está conosco. Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, o Senhor não nos deixará e nunca nos desamparará. Pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta, de sorte que não cuide daquele filho. Mesmo se essa mãe se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu todavia não me esquecerei de ti. Eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que você está gravado na palma da minha mão. Deus não se esquece de você. Você não está desamparado. Então, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará a presença divina. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará consolo. Versículo 4, a última parte: a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. O bom pastor irá não apenas guiar, mas escoltar suas ovelhas ao longo do vale. Ao longo deste vale, Deus está com você. Ao longo deste vale, Deus está com você. Não faltará consolo, não faltará consolo, porque Deus está com você. E sua presença
nos confortará, suas palavras e seu Espírito Santo nos confortarão. Então, se o Senhor é o nosso pastor, mesmo no vale, haverá consolo para a sua vida, haverá consolo para as nossas vidas. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará unção. Versículo 5, a parte B. Unges a minha cabeça com óleo. Refere-se ao favor e bênçãos especiais de Deus, pela unção do seu Santo Espírito, no corpo, mente e espírito do crente. Então, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará unção, aleluias, não faltará unção sobre a sua vida, não faltará o poder de Deus sobre a sua vida, para ungir o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Através da unção, Deus te dará saúde física, emocional, espiritual, através da unção de Deus. Então, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará unção, não faltará o óleo sobre a sua cabeça, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, porque o Senhor é o seu pastor, e o Senhor está colocando óleo na sua cabeça, está ungindo a sua vida, aleluias. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará alegria. Versículo 5, a parte C, a última parte do versículo: o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Se o Senhor é o meu pastor, meu cálice transborda de bênçãos. E quando o meu cálice transborda de bênçãos, isso traz alegria. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará alegria, porque o seu cálice vai transbordar de bênçãos. O seu cálice irá transbordar de bênçãos, e isso trará alegria para a sua vida, alegria para a sua família, alegria para o seu lar, alegria para o seu casamento, aleluias, oh aleluias, oh glória a Deus. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará bondade e misericórdia, oh aleluia. Se o Senhor é o nosso pastor, na nossa vida não vai faltar bondade e misericórdia. Versículo 6, a parte A. Aleluias, certamente, aleluias, certamente que a bondade e a misericórdia, aleluias, me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, aleluias. O uso tanto de bondade quanto de misericórdia descreve o amor de Deus. O verbo hebraico seguir, preste atenção, me seguirão. O verbo aqui hebraico seguir refere-se a um animal caçando. Já viu um animal caçando? Tem uns programas na televisão que mostram o animal caçando. Ele vê a presa e ele vai. Aonde a presa vai, o animal, o predador vai atrás. O predador vai atrás, tentando pegar a sua presa. Bondade e misericórdia te seguirão, assim como o predador está atrás da sua presa. Bondade e misericórdia de Deus vai te seguir todos os dias da sua vida. Aonde você for, bondade e misericórdia te seguirá. Aonde você entrar, bondade e misericórdia te seguirá. Passando pelo vale, bondade e misericórdia te seguirá. Chorando, bondade e misericórdia te seguirá. Enfrentando lutas, bondade e misericórdia te seguirá. A bondade e a misericórdia de Deus te seguirão todos os dias da sua vida. Aleluia, oh aleluias. Quando o Senhor é nosso pastor, em vez de sermos perseguidos por presas, por feras selvagens, somos seguidos pelo seu amor. Bondade e misericórdia significa que o amor de Deus vai te seguir por onde quer que você andar. Aleluias, graças a Deus. Em último, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará convicção.
Versículo 6, a parte B. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O alvo do crente que segue o bom pastor e desfruta da sua bondade e misericórdia é um dia estar com ele eternamente. Irmãos, esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Jesus virá buscar aqueles que ansiosamente aguardam a sua volta. Então esse é o nosso alvo. O alvo do crente que segue o bom pastor e desfruta de sua bondade e misericórdia é um dia estar com ele eternamente. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Se o Senhor, o nosso pastor, se o Senhor é o seu pastor, é o meu pastor, você precisa ter esta convicção de que um dia estará com ele para sempre. Oh, irmãos, temos que ter essa convicção de que um dia estarei com ele para sempre. Concluindo, que a orientação, que a proteção, que a bênção de Deus esteja com você, comigo, todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante. Fiquemos em pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, Tu és o nosso pastor. Tu és aquele que cuida de nós. Tu és aquele, meu Pai, que tem guardado a nossa vida. O Senhor é aquele que guia-me por águas, leva-nos a águas tranquilas, guia-nos por pastos verdejantes, refrigera nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra e da morte, não vamos temer, porque Tu estás comigo, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, porque o bom pastor está conosco, não vamos temer, porque o bom pastor está conosco, nós vamos vencer, porque o bom pastor está conosco, não vai faltar o alimento, não vai faltar o refrigério, não vai faltar o consolo, não vai faltar a Tua paz. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, para habitarmos eternamente com o Senhor. Até habitarmos eternamente com o Senhor, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Meu Deus e meu Pai, abençoe a minha vida, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, abençoe a vida, o lar e a família de cada irmão, cada irmã nesta noite. Meu Deus e meu Pai, que possamos andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, que possamos ser ovelhas do Seu pasto, Senhor Jesus, que Tu és o nosso grande pastor, o nosso sumo pastor, que possamos, meu Pai, ouvir a Tua voz e obedecer. Meu Deus e meu Pai, abençoe as nossas vidas, abençoe esta igreja, abençoe cada ovelha desta igreja, abençoe os pastores da igreja, abençoe o pastor Daniel, que é o pastor da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te bendizemos para todos sempre e sempre e sempre, porque Tu és Deus e não há outro. Tu és Deus que cuida, Tu és Deus que guarda, Tu és Deus que vela, Tu és Deus que abençoa, Tu és Deus que sustenta. Em nome de Jesus, que assim seja, que assim seja. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Glória a Jesus! Podemos assentar neste instante, graças a Deus.